Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTube de anime. Vamos fazer análise de Devil May Cry Baby. Análise essa que foi patrocinada pelo grandíssimo padrinho Hilton Lúcio, cujo paladar também é apurado, visto que vamos almoçar juntos. Um boníssimo lamen, muito gostoso, ótimo almoço. Muito obrigado, Hilton Lúcio, pelo almoço também. Então vamos aqui fazer essa análise destrinchada de Devil May Cry Baby. Eu vou praticamente falar episódio por episódio, então acompanhe isso, dê seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações, dá uma olhadinha no comentário fixado, que lá tem link para você comprar mangá de Devil May, tá ok? Inclusive aquele gigantesco que vem no caminhão para você. Então vamos lá, aguarda a vinheta e bora falar de Devil May Cry Baby. O mais importante de se notar é que a sociedade de Devil May Cry Baby, ela muda de acordo com a mudança do Akira. A partir do primeiro episódio, onde o Akira ele prefere seguir o amigo de infância, amigo esse que tá armado, de jaqueta num puta do calor, e ele tá praticamente fora de si naquele momento, ele prefere isso ao invés de proteger a Miki, que era o primeiro objetivo dele quando ele foi lá para aquele cais, né? A Miki tava sozinha com os 4 caras fazendo rap ali, ele queria dar um jeito naquilo, mas ele preferiu largar ela ali e seguir o Ryo. Então, a partir dali, naquele momento, a humanidade já estava perdida, como o próprio Akira já estava perdido, pois, como a gente sabe, mais tarde ele preferiu seguir o Satã do que a humanidade. Depois ele muda de ideia, mas ele, no primeiro momento, ele segue, né? E essa humanidade que é representada o tempo inteiro durante o anime pela Miki. Então você tem isso estabelecido. A humanidade é a Miki, Ryo é tudo aquilo que é contra a humanidade, e o Akira, desde o primeiro momento, prefere tudo que vai contra a humanidade. No primeiro episódio, aqui ele é apresentado a luxúria, ele é apresentado as drogas, né? Com a desculpa ali de que o Ryo tá fazendo isso porque ele precisa da ajuda dele. Com uma pesquisa, né? Descobrir algo maior do que ele, enfim. O Akira ele é jogado de cabeça nesse mundo. E ele só não é totalmente convertido para demônio, no caso virar o Amon, porque no momento da conversão e do desespero, ele ainda tem um pensamento humano, que é o de salvar a vida do Ryo, a vida do amigo dele. Ou seja, mesmo numa situação irreversível, você pode ainda manter um pouco de humanidade se você não importa só com você mesmo, mas com alguém além de você. Se naquele momento o Akira quisesse apenas se salvar, e não foi o caso, talvez ele se transformasse em Amon. Mas como ele também estava mais preocupado até com a vida do Ryo do que com a vida dele, então ele se transformou num Devilman. E agora é uma grande sequência de manipulação do Ryo, como o Ryo quer que, na verdade, o Akira se transforme no Amon e não continue sendo o Akira. O Ryo ele vai moldando o Akira da mesma maneira que ele quer moldar a sociedade. Ele quer transformar tudo, né, em um ambiente onde praticamente todos os pecados capitais sejam possíveis, né, o caos esteja instaurado. Mas assim como ele encontra resistência no Akira, ele também encontra resistência na sociedade. E precisa ir aos pouquinhos mudando e tornando tudo cada vez mais do jeito dele. Ele vai percebendo que não dá pra mudar tudo de uma vez, ele tem que mudar aos poucos. Percebam como o Ryo ele mostra como um psicopata com poder pode moldar o seu ambiente ao redor para que seja mais de acordo com o que ele deseja. Ele pode ser desde pessoas até um grupo de pessoas, até, se tiver poder suficiente, uma sociedade inteira. Porque no EP2 isso fica mais claro. As mudanças também, devido à mudança do Akira, né, já começam a aparecer na sociedade. Então você tem o Akira mudando e a sociedade mudando. As garotas, por exemplo, elas valorizam demais a masculinidade, a virilidade, a mudança de porte físico do Akira, né? Tudo isso mais conectado aos instintos do que a razão, do que o que transforma o humano em humano, que é a razão, né? O pensar, o não ceder completamente aos seus desejos por motivos de conseguir viver em sociedade. E nesse episódio 2, o próprio Akira ele sucumbe um pouco, por exemplo, aos ciúmes, né, a inveja. Ele pega o celular da mão da Miki, a força, né, sem perguntar nada para ela. Existe uma cena, por exemplo, que a família tá conversando e é um quadro da Santa Ceia atrás. Ele está literalmente colocado atrás do Akira.
como se mostrasse que isso já é passado. No episódio 2, isso já está atrás, já foi ultrapassado. Mas ao mesmo tempo, ele tá ali tentando interagir com a família que o acolheu, né? A família essa que representa mais ou menos aqui o que ele já abandonou, boa parte do que ele já abandonou, mas que ele ainda quer ter, que é essa humanidade. Ele já abandonou a humanidade, ele tem um pouco de humanidade dele, mas ele abandonou no momento em que ele foi seguir o Ryo. Isso já foi abandonado. Ele ainda tem um pouco disso dentro dele, por isso que ele não se transformou totalmente em demônio, e é por isso que ele é um Devilman, porque a força, por exemplo, na questão do amor, a questão do afeto, a questão do se preocupar com o outro, ainda está muito presente nele, mas todo o resto foi praticamente abandonado. Ele mudou completamente. Então, seguindo essa dinâmica do Ryo moldando o Akira e a sociedade aos poucos, no episódio 3, que começa literalmente com um rap falando que a entrada nas drogas não tem volta ou saída, se isso não é uma mensagem direta, eu não sei o que é. E que reforça o que foi falado nos episódios anteriores. Então nesse EP3 ele coloca várias situações que não são ainda o que ele quer, mas que já são próximas, né? O Ryo coloca isso. Ele, por exemplo, incentiva todo o tempo o Akira a matar. Como ele não mata humanos, o Ryo incentiva a matar demônio. Percebam como isso é uma aproximação do objetivo do Ryo. Ah, você não mata humano, né? Tá, então mata... Já que você topa matar demônio, então mata demônio. Ele tá fazendo com que o assassinato, sem pensar duas vezes no que está acontecendo, seja uma coisa comum pro Akira. Então o Ryo ele ainda não conseguiu o seu objetivo de fazer o Akira conscientemente pro lado da matança, para um bem maior, matança generalizada, porque o Akira ele ainda se preocupa, né, com os humanos, aqueles que ele tem afeto. E o grande momento desse episódio é quando ele faz o Akira escolher entre ele e a Miki. Então acontece o evento que a Miki quase morre, o Akira a protege, porque o Ryo queria matá-la, né? Ele força essa escolha e ele escolhe proteger a Miki. Nesse momento o Ryo percebe, tá, o Akira ainda não tá pronto pra matar pessoas. Ele ainda não se desfez de toda a sua humanidade. Não adianta eu forçar essa escolha no Akira, eu preciso convencê-lo. Essa escolha ela tem que vir com certezas, ela não pode vir com dúvidas. E ao mesmo tempo isso também é uma mensagem de como se muda uma sociedade. A sociedade ela não vai mudar à força, ela tem que mudar por conta própria, ela tem que acreditar no que está escolhendo. Então o líder psicopata, sociopata, ele faz isso aos poucos, ele vai mudando uma coisa ali, mostrando uma coisa cá, e isso vai ficando cada vez mais claro em todos os episódios da Devil May Cry Baby. E tem uma frase, talvez uma das mais importantes do anime como todo, que o Ryo diz: confie só em mim, pois todo humano vai virar demônio. Ou seja, ele se coloca como o único representante confiável no mundo. Com tudo isso acontecendo e o Ryo ter quase causado a morte da pessoa que o Akira gosta, o Akira continua ao lado do Ryo, ainda acreditando nesse bem maior e que ele pode proteger a humanidade por conhecer os demônios, afinal ele é meio demônio. É aquela percepção de que você pode mudar algo ao se corromper. Eu já falei disso em outros vídeos, em outros animes, né? Pra fazer parte daquilo e mudar por dentro, mas você não percebe que uma vez corrompido pode ser um caminho sem volta. Quando você se corrompe para mudar o sistema, tem um lado negativo que talvez você se corrompa de uma vez e não volte. Você pode não se manter na sua moral a ponto de aguentar a pressão que é você estar corrompido. Então, por mais que às vezes seja necessário você entrar no sistema para depois mudá-lo, você pode fazer parte do sistema. Isso é um perigo que você, é um risco que você corre. Então no EP4 tem até uma conversa na família onde eles falam sobre a família do Akira e ele já começa a mentir, ele já começa a esconder as coisas dessa família que o acolheu, né? Porque ele tem os pais dele e tem essa família da Miki que o acolheu. E ele tá mentindo pra essa família agora. E justamente no mesmo episódio que ele mente pra família que o acolheu, os pais dele se transformam em demônios. E o ponto principal é que o Ryo tá super sob controle dessa situação, certo? Tá mantendo o controle da situação. Ele chega, ele mostra, né? Ele fala, não, você tem que matar eles já são demônios. Tem o rosto da mãe. Já que o Ryo sempre falou, mata demônio, e isso já está ultrapassado para o Akira já mata demônio sem pensar, agora ele tem que matar os demônios, que na verdade eram seus pais. Ou seja, além de ser um demônio, tem um vínculo familiar, tem um vínculo afetivo, tem um vínculo humano. Então agora ele não está matando só um demônio, ele está matando um demônio e também ultrapassando a barreira do sentimento que ele tem com aquele ser. Agora ele pode matar demônios
mesmo que esses representem alguma coisa, mesmo que esses tenham algum tipo de humanidade. Essa é a ideia do que o Ryo quis colocar ali para que o Akira matasse seus próprios pais. Então ele é forçado ali a matar a própria família. Vejam como o Ryo, ele modela o Akira. Mate demônio! Depois o Ryo é recusado quando confronta Akira entre escolher a humanidade da Miki ou ele, né? Então o Ryo tem um outro plano, que é fazer o Akira ver alguém que ele tem laço ser demônio, como não aconteceu com a Miki, e o força a escolher a matar. Os pais de Akira virarem demônio, e o que Ryo falou de confie só em mim, pois todo mundo vai virar demônio, isso se conecta agora no final do episódio. Porque se até os pais do Akira se transformaram, então o Ryo tinha razão. E é isso que o Ryo quer que o Akira acredite. Enquanto isso, outros personagens vão mostrando a mudança que está acontecendo na sociedade também. A inveja da Miko, por exemplo, e a transformação dela em meio demônio, mostrando que as pessoas estão começando a ceder cada vez mais aos seus instintos, pois ela, até aquele momento, ela guardava tudo pra ela. Agora a sociedade já mostra que ela não precisa mais guardar, aquela vontade que ela tem de reconhecimento, ela não precisa guardar mais nada disso. Mais humanos, mais pessoas vão aparecendo na sociedade como humanos superiores, mas que na verdade meio que venderam parte da sua humanidade. A humanidade, assim como Akira, vai perdendo os limites entre ser humano e não ser. Então, assim como o Akira agora quebrou a limitação entre alguém que ele se importa e um demônio, ou seja, a partir do momento que ele mata os pais, a sociedade mata isso também e vai perdendo os limites entre o que é ser humano e não ser. As coisas vão virando um pouco mais próximas. Aí você tem a criação dos Devilmans. E o EP5 ele já serve para mostrar isso. O Akira já mata indiscriminadamente demônios, e o Ryo fica gravando tudo isso. O Akira virou quase um demônio. Isso é mostrado no momento que ele vê a Miki com luxúria, por exemplo. Ele vê ela pelada por trás da roupa dela. Tanto que nesse EP ele sequer precisa do Ryo pra matar demônio, tão próximo que ele tá, né? Ele tá tão próximo de ser demônio que ele nem precisa do Ryo pra matar demônio. Ele começa a fazer por conta própria e matar se tornou normal. E esse caos interno do Akira, ele também reflete na sociedade. O pânico começa a aparecer. Tatuagem, por exemplo, qualquer sinal que remeta a um demônio, ou que possa ser um demônio, ou boato que remeta a um demônio, já começa a causar pânico. No final do EP5, o Akira já quase completamente virou um demônio. Ele tá até babando pelas ruas. Quando a Silene e o Caim aparecem nesse momento, acabam fazendo ele até tomar um pouco de consciência sobre si. Quando a Silene confronta ele e faz ele pensar que, não, pera, eu sou humano ainda. Você tá falando que eu sou o Amon, demônio? Não, eu sou um Devilman. Eu sou um humano, eu não sou o Amon, não sou o Amon. Então ele nega o ser o Amon a todo custo. E aí a parte mais importante desse episódio, porque é uma volta do Akira um pouco à humanidade. Ele, como demônio, com a força do demônio, quando a Silene é apenas um demônio, ele tava quase vencendo. Mas quando a Silene e o Caim se juntam como fruto do amor, ele perde. Esse momento muda o Akira, que ele estava quase completamente, totalmente convertido, e ele muda para refletir sobre as suas ações, sobre como o amor pode ser mais forte que o ódio, porque até aquele momento ele não considerava os demônios como passíveis de amor, e agora ele identifica como são. Então agora ele percebe que os demônios não são tão ruins assim, eles sentem coisas. O amor, ele pode ser mais forte que o ódio. Ódio esse que foi plantado e desenvolvido, principalmente depois do momento que ele culpou os demônios pela morte de seus pais. Então, naquele momento, o Ryo estava vencendo. O Ryo estava vencendo o Akira quando conseguiu fazer o Akira matar os seus próprios pais. Neste momento, que ele está vendo o amor de dois demônios, ele volta um pouco para a humanidade e o Ryo acaba perdendo nessa parte. Tanto é que o episódio 6 é um ou vai ou racha. O Ryo fala, bom, já que ele voltou para o estado anterior, então agora eu preciso fazer alguma coisa que ou ele vira de fato ou não. E o Ryo, ele obriga a transformação do Koda, que é o esportista, né, em demônio, faz matar vários inocentes. E pro Ryo isso é meio que o limite, né, entre matar humanos e não matar, porque ele não mata diretamente, ele não tá matando ninguém. Mas ele força alguém a matar, que é isso que um psicopata faz. Ele força a transformação do Koda, ele tranca as pessoas no estádio e o Koda acaba matando um monte de gente. O Akira, depois de ter visto o amor vencer lá atrás, no episódio passado,
Nesse ele já tá mais consciente a ponto de notar que isso é um absurdo e não vai seguir o Ryo nessa loucura. Ele mente pro Ryo, ele protege o Koda. Como esse foi um evento de o Vai Racha, esse evento torna os demônios visíveis e além disso faz todo mundo entrar em pânico porque viram um humano se transformar em demônio. A vantagem que o Akira achava que tinha a todo este momento, que é, já que eu tô corrompido, então agora eu vou detonar com todo mundo porque eu tô dentro do sistema, né? Essa vantagem que ele achou que tinha foi pro saco. A existência dele é motivo para que a humanidade luta contra si mesma. Afinal, a humanidade pode ter características de demônios. A humanidade tem os seus pecados. Se uma característica da pessoa define o que ela é e o perigo que ela pode causar, isso vira o caos, porque para de se olhar para as pessoas como humanas e se olha para elas como aspectos ou características, e isso se chama preconceito. Então, resumindo, esse P6 ele é uma demonstração de como você se corromper para entrar no sistema e modificá-lo, às vezes está causando até uma coisa até pior. Você está sendo exemplo para todo mundo duvidar de todo mundo. Então, por exemplo, você tem uma sociedade de políticos. Eu só consigo entrar nessa sociedade de políticos se eu me corromper. Descobrem que eu me corrompi. Agora todo político é ladrão. É assim que funciona o Devilman também. Então você não queria se corromper, mas você queria se corromper para mudar. Mas descobriram que você se corrompeu. Então você tá causando o que na sociedade dos políticos? Que todo político é ladrão. Todo político pode ser ladrão, porque se você que era uma boa pessoa se corrompeu, então todo mundo pode se corromper. Esse assunto da corrupção, ele meio que se estabelece e a partir de agora ele não é tão abordado, ele é mais colocado apenas como um estopim. No EP7 já fica claro que o preconceito é a arma do Ryo, tá? Porque já foi estabelecida a questão de que qualquer um pode virar demônio, e agora, como qualquer quais tipos de pessoas podem mais facilmente virar demônio? Aí entra a questão do preconceito. O Ryo ele usa disso para fazer as pessoas matarem umas outras. E os humanos se matando faz meio que uma seleção natural pelo mais forte. E o mais forte sempre será aquele mais perto dos demônios, porque a ideia dos demônios é que eles são muito mais fortes, eles trabalham sempre com mais puro instinto. A humanidade é fraca, principalmente quando para de agir em sociedade e começa a agir individualmente. Quando a humanidade foca apenas nos indivíduos, deixa de ser um âmbito social, ela perde sua força, porque acaba sendo eu sou mais forte que você, então eu vou fazer o que eu quero. E não, eu sou mais forte que você e vou ajudá-lo a crescer para que nós cresçamos juntos e eu também possa crescer num nível maior ainda. Existe uma diferença grande. O pensamento coletivo e de amor e respeito ao próximo morre e é tomado pela sobrevivência a qualquer custo. Tudo isso criado pelo medo e pelo terror, além do preconceito. Muito por causa do preconceito. Tanto que nesse episódio 7, a própria Miki é atacada pelo preconceito, ou pela justificativa do preconceito, que faz com que as pessoas busquem seus próprios objetivos com a desculpa de algo que o todo meio que tá aprovando agora, que é a caça aos demônios. Então começa a questão do apocalipse, como a humanidade, quando perdida, quando desfeita de todas as suas características positivas de amor ao próximo, né? Como a humanidade busca fé em momentos de desespero, mas a própria fé está enviesada com o medo e o preconceito. Eu acredito em Deus, você não acredita, você é o demônio. Tudo isso é uma grande caixinha para no episódio 8 o caos já estar instaurado. A humanidade perdeu completamente a sua estrutura, ela foi dominada pelo caos. Humanos cometendo suicídio para não ter que ceder aos demônios. A própria noção, ele pode se tornar um demônio, então a pessoa pensa nisso, eu vou me tornar um demônio. Ou que ele tem pensamentos que podem induzir a isso. Puta, eu tô pensando como um demônio. Faz a pessoa que talvez não fosse se tornar um demônio cometer suicídio. Pera, eu tô pensando como um demônio, eu tô agindo quase como um demônio, então eu sou um demônio, eu vou me matar, porque eu não quero virar um demônio. Mas talvez ela nunca virasse. Outra coisa que a gente tem é a polícia, que representa o controle social, de uma maneira geral. Ela começa a matar pessoas na rua pelo mínimo motivo possível. O futuro da humanidade, as crianças, já estão se transformando em demônios. Como o Taro, que come a própria mãe, talvez a cena mais chocante do anime. O pai do Taro, lembrando que é toda da família que acolheu
o Akira. O pai, ele não consegue matar, porque ele é humano. E a humanidade não permite que ele defina um filho, por mais que ele tenha sido completamente engolido pelo caos. E esse é um paralelo entre esta família e o Akira. O Akira conseguiu matar os pais. O pai não conseguiu matar o filho. O pai não conseguiu matar o Taro. A mãe não conseguiu matar o Taro. Muito pelo contrário, ela se sacrificou. E todos acabam morrendo, né? Todos acabam morrendo ali. Não há mais futuro. A humanidade, ela presente no mundo, ela está sendo assassinada pelo medo. Para não dar nenhuma chance da humanidade se restaurar, para acabar com qualquer possibilidade de confiança no próximo, o Ryo ainda vai. E o Ryo já nessa hora descobriu que ele era o Satã. Ele faz uma conferência mundial dizendo que humanos se transformam em demônios quando não satisfeitos. Isso é uma coisa tão ampla que vai aumentar ainda aquela questão que eu falei do suicídio, de desconfiar do próximo, né? E para acabar com qualquer tipo de revolta, possibilidade de revolta, eles mostram Akira como exemplo de demônio, para que qualquer coisa que ele fale seja ignorada. O Ryo, além de tudo, neste momento, ele é apresentado como autoridade. E a gente tem um combo infalível e muito utilizado na história, que é o combo para manipular massas. Você utiliza de terror. Judeus estão acabando com a nossa terra, temos que eliminá-los. Dá um exemplo do problema. Olha esse judeu aqui. Olha como eles são banqueiros, eles são ricos. Você tem o poder da autoridade. Eu represento a nação, eu represento o nosso exército, eu represento tudo. Um método falso de resolução do problema. Temos que matá-los, temos que eliminá-los. Quem não for da nossa raça tem que acabar. E a decisão sobre o futuro de outros indivíduos, colocados nas mãos do povo. Se você conhece um judeu, entrega, senão você vai junto. Uma autoridade está literalmente delegando a todos os outros o ato de julgar e decidir. Então, o que pode acontecer é uma pessoa mal intencionada falar: esse cara é judeu. Ele não é, mas ele é. Eu matei ele porque ele era judeu. Matem quem vocês acham que devem matar. É essa a ideia do Devilman. Eu tô fazendo um paralelo com o nazismo, porque é um exemplo claro, mas você pode utilizar deste mesmo exemplo, né, do terror, exemplo do problema, poder da autoridade, método falso de resolução do problema, colocar nas mãos dos indivíduos a autoridade, decisão sobre o futuro dos outros. Você pode utilizar isso para outras coisas também, Inquisição, né? Outros exemplos são variados. Esse é o método do Ryo, do método do Satã em manipular massas, um método psicopata, sociopata. E agora a gente entra nos dois últimos episódios, episódio número 9 e episódio número 10, que é a conclusão de tudo isso. O humano tá matando o humano, o Akira, que naquele momento tem mais humanidade que os próprios humanos, porque os humanos estão completamente perdidos nesse momento. Ele, que é boa parte demônio, não foi totalmente convertido a demônio. Ninguém deveria acreditar nele, porque ele parece demônio. Mas, quando ele mostra a humanidade e os humanos, cegos pelo ódio e pelo medo, voltam a si e veem o exemplo esse que foi mostrado na TV pelo Ryo, que deveria ser o contrário, né? Ele é um demônio! Aí os caras vendo esse demônio sendo mais humano do que eles próprios, eles voltam a si. Quando o exemplo da humanidade vem de um demônio e uma criança que abraça esse demônio, ou seja, essa criança identifica isso, a humanidade ganha um respiro. A questão do exemplo da humanidade e como isso influencia as pessoas ao redor vem através da Miki também. Ela mostra que o Akira não é mau. Ela faz aquele post viraliza, o caralho quase, vocês lembram disso, né? As pessoas, assim como no episódio passado, elas são influenciadas por autoridades, as pessoas também são influenciadas por outro tipo de pessoas. Por pessoas que elas confiam, por pessoas que elas idolatram, não apenas autoridades. E se uma pessoa, exemplo, mostra pra gente que não importa o que ele é, importa o seu coração, importa a sua humanidade, muitas pessoas podem seguir esse exemplo, muitas pessoas podem seguir o exemplo da Miki. Mas como a ideia é mostrar a sociedade completamente destruída, embora ele dê essa solução, por ser muito pequena, perto da influência do Ryo, ela logo se desfaz. Preconceito vence, a Miki, que é estrangeira, diferente, bruxa, caçada. Ela agora é totalmente diferente do resto da humanidade, porque ela é humana, e o resto da humanidade já se converteu ao caos causado pelo Ryo. Poucos que ainda mantêm a humanidade são mortos,
A humanidade da Miki é tão forte que ela influencia a Miko a aceitar a sua própria inveja. E a Miki aceita a Miko como ela é, exatamente como ela fez com o Akira, certo? Então não importa os pecados da Miko, eu aceito ela como ela é. Essa é a mensagem. A Miki, ela mostra como a compreensão e a aceitação do próximo pode transformar a pessoa mais invejosa e pecadora do mundo numa pessoa mais humana. Havia amor ali, e o amor venceu a inveja. É tarde demais. Elas são caçadas, tanto a Miko quanto a Miki. A Miko, interpretando e sendo humana, tendo o amor que foi passado pela Miki para ela tenta salvar a Miki. Mas é só uma questão de tempo, né? A Miko passa o bastão do amor para a Miki. A Miki corre tentando se salvar e passar esse amor para o Akira, mas o Akira não chega a tempo. E todo o amor e toda a humanidade se acaba naquele momento. Agora a humanidade tem apenas um resquício de presença no coração dos Devilmans. Claro que a gente vê ainda vários humanos vivos, né, resistindo. Porém, esses humanos não são mais humanos. Eles são apenas seres tentando sobreviver. A humanidade foi embora com a Miki. Chegando final, episódio 10, a grande conclusão e que linka com o assunto do amor da Miki que não foi passado para o Akira. A mensagem daquela bastão é conseguir passar o amor para o próximo. E o EP10 ele é sobre isso. Porque o Akira ele falha em passar o que é o amor para o Satã, para o Ryo. Ele não recebeu esse bastão. Ele não sabe como receber isso, então ele não sabe como passar isso. O Satã, ele só nota no final do anime o que é amor, ou sequer a existência disso, quando ele, ao ver o Akira morto, ele sente falta dessa pessoa que tentou passar amor pra ele a vida inteira. Mas percebam que ele só percebe quando a ausência de alguém tentando fazer alguma coisa. O Akira não conseguiu passar esse amor. O Akira sempre notou o que era amor e tristeza, ele sempre percebeu, né? Sempre teve empatia com o outro, né? Identificou várias vezes o amor do outro, mas diferente da Miki, ele não conseguia passar isso pras pessoas e assim mudá-las. As pessoas achavam estranho ele chorar, ele sempre percebia o que as pessoas eram, mas ele nunca conseguia passar, diferente da Miki. Quem conseguia passar o amor era a Miki, e a Miki não conseguiu mostrar pro Akira como fazer isso. O Akira não recebeu o amor da Miki. Desde o primeiro episódio, o Akira gosta da Miki, ele ama a Miki, mas ele nunca recebeu, nunca quis receber, nunca se prontificou a receber o amor da Miki. Ele evita durante todo o anime o contato com ela e prefere o Ryo. Ele não consegue, portanto, receber esse amor da Miki, portanto não consegue passar esse amor pro Ryo. Então o Satã não mudou. Por mais que vivesse toda a sua vida perto de alguém que enxergava o amor no outro, ele tinha uma pessoa que enxergava o amor no outro, ele não conseguiu em nenhum momento notar isso. Ele só percebeu que isso existia porque isso deixou de existir. E a ausência faz você se perguntar o que tá faltando agora, o que não tem agora que tinha antes. Por que eu tô sentindo essa ausência? O que mudou daquele momento para este? Há alguma coisa diferente aqui. E Satã, Ryo, pode até estar sentindo amor agora, pela ausência de Akira, mas talvez ainda não saiba o significado disso, talvez nunca conseguirá passar também esse amor para outra pessoa. Então é isso, galera, muito obrigado, espero que tenham gostado, deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações, baixe o PicPay, coloca o meu código lá, que você vai estar ganhando 10 conto para gastar no cartão de crédito, e também você pode se inscrever no canal, você pode ser um assinante do canal e contribuir com o crescimento deste canal maravilhoso, que é o meu canal, o canal YouTuber de Anime. Galera, é isso, muito obrigado, valeu, falou!